Então, bom dia, nosso 13º encontro para a leitura do livro A Alma Humana. Hoje o Ronaldo não está presente, mas quem nos brinda com a sua presença é a Eliana, um leite praça. Obrigada, Eliana, por aceitar o convite. E quem vai fazer... eu vou fazer o verso, a leitura do verso. E depois quem vai fazer a leitura é a Marta. Eu acredito que existe uma realidade cuja força está no fato de não podermos arrastá-la para cá com provas e método científico. Ela escapa às nossas mãos. O mundo é um segredo e, ao mesmo tempo, uma realidade que se pode descobrir e captar. Esses dois mundos vivem lado a lado, um dentro do outro, um para o outro. E eu próprio me componho desses dois mundos. Eu sou finito, compreensível, vivenciável, e mesmo assim também sou infinito, não definível. E muitas vezes só uma suposição de uma verdade transcendental que eu próprio não compreendo. Ulrich Schaefer. Muito bem. Os três companheiros: medo, vergonha e ira. No início deste capítulo, chegamos à conclusão de que as emoções humanas falam uma linguagem sem palavras. Quando nos encontramos em uma situação exterior ou interior, para a qual não temos respostas razoáveis ou entendimento racional, surgem emoções e sentimentos. Eles dão a resposta e reagem a nosso favor. Nossa consciência, dominada por algum acontecimento, retira-se e as emoções falam em seu lugar. Mas as emoções que surgem tão repentinamente não são partes de nós mesmos? Ou somos capazes de distinguir entre nosso eu e as emoções? A psicologia moderna, especialmente sob a influência de Freud, distinguiu as várias camadas da personalidade real do homem ou individualidade. Freud e seus seguidores falam do ego, do id e do superego. Como ego, eles descrevem a continuidade persistente ou duradoura do corpo e mente com respeito ao espaço, tempo e causalidade. O id é o reservatório primordial de energia, derivado dos dois instintos primários de vida e morte. É completamente desorganizado e, desta maneira, diferente do ego, cuja marca registrada é a organização. O superego é um elemento muitíssimo importante da natureza humana, um elemento, entretanto, que é amplamente inconsciente em si. O superego é um tipo de juiz que continuamente vê e censura nossas ações e pensamentos. Esta distinção entre as três camadas da personalidade é muito artificial. Ela simplesmente mostra a falta de discernimento da psicologia moderna sobre o verdadeiro ser humano. O id não tem qualquer conexão com o eu, é parte da vida e da existência emocional. Ele abriga impulsos e instintos que formam uma esfera coletiva para todos os seres humanos. O eu é idêntico à experiência da própria personalidade. Ele é o resultado de nossas memórias, nossos pensamentos e nossas percepções sensoriais. Na concepção de Freud, o superego é completamente irreal. É algo idêntico à consciência, mas inclui os ideais, as vaidades e as ilusões que temos sobre nós mesmos. É uma miscelânea intencionalmente inventada. Rudolf Steiner, entretanto, revelou a verdadeira natureza do eu e do assim chamado superego. Ele chama de eu o eu inferior e o superego de eu superior.
Quando nascemos, deixamos o eu superior do outro lado do portal do nascimento e penetramos na existência terrena com a alma. No curso dos primeiros anos de vida, gradualmente tomamos posse de nosso corpo. O eu inferior desenvolve-se no encontro entre alma e corpo. Ele cresce com o crescimento do corpo e com a quantidade de experiências que a alma suporta. Este eu inferior, diz Rudolf Steiner, que o homem tem no mundo físico, representa a soma de todas as experiências que resultam das percepções sensoriais que recebemos no mundo físico e os resultados do que a alma desenvolve no pensar, sentir e querer aqui na Terra. O eu superior, por outro lado, inspira nosso destino. Nossas experiências de alegria e tristeza são inspirados pelo eu superior a partir do mundo espiritual. O significado disso é que o eu superior guia nossa vida, a partir do portal do nascimento, de um estágio do destino até o próximo, através de alegria e tristeza. Este eu superior é como um ser superior que nos mostra o caminho através da vida terrena. Estamos separados do eu superior entre o nascimento e a morte. Entretanto, ele ainda nos conhece, mesmo que sejamos totalmente inconscientes de sua presença. Após a morte, nos unimos novamente a ele. Entretanto, no medo e na vergonha, nos tornamos vagamente conscientes dele. Quando coramos, sentimos com timidez o fato de termos nascido nus e nossa face ilumina-se. Cobrimos nossa face com vergonha, mas ela se ilumina, porque a vergonha é o consolo que diz: por detrás de tua nudez aparece teu ser real, o eu superior. Na vergonha, olhamos para trás, para o portal do nascimento. No medo, quando ficamos frios e rígidos, olhamos para diante, além do portal da morte. Repentinamente nos tornamos conscientes do estado transitório da existência terrestre. O medo nos lembra da morte e também de nossa última reunião com o eu superior. Todos nós lembramos de quanto gostávamos, quando crianças, de sentir arrepios e estremecer. Isso acontecia porque um elemento estranho de satisfação está associado ao medo. Nós estávamos, então, experimentando o outro lado do medo. Ele fala sobre o fim, contando-nos que poderia existir um novo começo, que os braços do eu superior adorariam nos receber de volta outra vez. Vergonha e medo são dois guias para o eu inferior. Eles o colocam constantemente em contato com o ser superior. Vergonha e medo são como as fronteiras da consciência. Tão logo um incidente ou choque lance nossa vida diária para fora da ordem, tanto o medo como a vergonha aparecem falando sua mensagem de advertência, avisando-nos, e então se retiram de novo. Esses dois seres gentis acompanham o eu inferior até que ele tenha obtido força suficiente para governar sem eles, a saber, sermos capazes de encontrar o perigo sem o medo da morte e de encontrar o autoconhecimento sem o rubor da vergonha. Podemos agora visualizar o medo e a vergonha como dois parentes da ira. Da mesma forma que ela aparece quando ainda não somos capazes de julgar uma situação de acordo com seu valor moral, também o medo e a vergonha começam a falar por nós quando a vida nos apresenta eventos para os quais não somos suficientemente fortes. Medo, vergonha e ira são bons amigos. A ira caminha diante de nós, guiando os julgamentos morais. Ao lado direito fica o medo e à esquerda a vergonha. Eles nunca aparecem, a menos que tenhamos necessidade deles. Eles são os três bons servidores do eu superior. Prestam auxílio na medida em que o eu inferior necessita.
Nosso ser inconsciente abriga esses três companheiros. Eles estão esperando na sombra das profundezas da alma. A própria profundeza é preenchida com a força da ansiedade. Agora podemos imaginar nossa individualidade, nosso eu inferior, guiado pela ira, sustentado pelo medo e a vergonha pisando no solo da ansiedade. Essas são as quatro grandes emoções que acompanham cada um de nós ao longo da vida na Terra. Posso ler mais 13 vezes? Você viu porque eu falei que a cada vez que eu leio esse livro, algo surge. Nossa, dá a impressão que eu não entendi nada. O que chamou a atenção de vocês? Márcia, você, como psicóloga ou outra psicóloga, poderia destrinchar esse começo do capítulo do que Freud trouxe e, e que depois tem a contestação aqui, uma explicação diferente, por favor? Também precisaria de 3 encontros, mas vamos lá, um resumo do resumo, né? Do que É, mas eu ele. nem falei 3 vezes, tá? Falei 13. Ai, meu Deus! Bom, quando o Freud traz, né, essas instâncias, né, da, da mente, ele não fala em alma, né? A psicologia não fala em alma, fala em mente. Então, isso a gente já começa a ter essa distinção aqui, porque ele está falando o tempo inteiro da alma, e a psicologia, pelo menos nessa concepção aqui que o Freud traz, ele vai falar da mente. Então, quando ele fala do id, o IG é um provedor de internet, o ID é o provedor, digamos assim, da mente, dos nossos desejos, dos instintos, o ID está voltado a satisfazer o prazer da pessoa, sem nenhuma noção de moral, de valor, de bem ou de mal. A função dele é satisfação do prazer, se a gente puder falar assim. Já o ego, o superego, né? Vamos pegar nisso. O superego é aquele que traz a moral e os valores para isso. Então, entre um, veja também é uma trimembração aqui. Entre um e outro, vem o ego, que traz a consciência e faz o balanço entre um e outro. Quando eu estou só a serviço do id, eu entro naquelas, como alguns psicopatas, vai, que eles não têm nenhum juízo de valor e ele quer só satisfazer a sua própria necessidade. Se eu puder colocar nesse exemplo. Se eu entro só no superego, né, digamos que a polaridade oposta são aqueles fanáticos religiosos, moralistas ao extremo, que fica que tudo julga, né? Então, vem essas dois. E o ego vai fazer esse contraponto entre um e outro. Aí ele vai trazendo que o ego, para atuar, ele atua com mecanismos de defesa. E aí vem vários mecanismos de defesa diante de algum acontecimento. Então, eu posso projetar no outro aquilo que eu não tenho consciência em mim. Então, eu digo, alguém, por exemplo, num trabalho, eu estou com receio de ser demitido, ou eu não estou trabalhando, chega uma pessoa, começa superativa, e aí ele vai trabalhar, eu digo, olha, essa pessoa quer tirar o emprego da gente. Então, eu projeto no outro muitas coisas.
E são vários os mecanismos, né, de defesa do ego nessa tentativa de harmonizar essas polaridades. Então, ele fala da negação, ele fala da projeção, ele fala da anulação, ele fala de vários mecanismos que o ego se utiliza para a gente não tomar essa consciência, né, de muitas coisas. Não sei se consegui clarear ou confundir mais. Não clareou muito, mas isso tudo dentro da visão da psicologia. Da psicologia e do Freud, da Aham, psicanálise, né? Que o Freud traz. tá. E aí, aqui o Steiner coloca de uma maneira que ele põe o eu superior e o eu inferior, né? Isso, porque aí ele já vai para a instância da alma, né? Então ele já vai para uma instância superior aí, né? Que ele fala que, na verdade, isso está a serviço da alma. E aí ele chama de eu inferior. Veja, ele chama o eu inferior, o superego de eu superior, tá? E aqui ele não fala, mas em um outro livro que a gente lê, ele ainda fala do eu verdadeiro, que é uma instância mais superior ainda. Quer falar, Eliana, sobre essas três instâncias? Então, o que eu estou entendendo aqui é que esse eu inferior tem a ver com essas percepções que nós temos no dia a dia, né? Esse eu inferior. A gente poderia também relacionar ao ego, né, Márcia? Sim. O eu superior é aquele que vem dessa instância espiritual, né? Então, quando nós nascemos, esse eu superior, ele se afasta, né? E nos acompanha de fora, né? E esse eu superior é que traz para nós, que sopra diariamente para nós a nossa tarefa kármica, vamos dizer assim, né? E esse eu verdadeiro que a Márcia está falando, que o Steiner fala em outro livro, é uma instância ainda suprassensível, que fica além das estrelas fixas e que é a nossa centelha divina, é aquilo que está lá muito escondidinho. Então, esses três eus, eles trabalham juntos, a gente divide para estudar, né? Mas eles trabalham extremamente juntos, né? Um quase que não existe sem o outro. Então, acho que Assim, assim como o id, ego e superego estão ali, né, na mente. o que o Steiner fala dessa instância, como a Márcia fala, da alma, né? Não é da mente, mas é da alma humana, né? Então, nós aqui nesta terra agimos a partir do sopro, vamos dizer assim, do nosso eu superior. E Então, pode-se dizer que esse sopro acontece durante o sono? do sono, exatamente. Exatamente. Por isso que a gente cuida tanto do sono, né? De dormir e como eu acordo. Então, quando eu acordo, eu recebo essas mensagens desse eu superior. E quanto mais eu trabalho nisso, mais eu percebo as mensagens, porque o Steiner diz que como o corpo físico e o corpo etérico, eles ficam, o corpo astral e o eu vão, quando a gente está acordando, esses impulsos, segundo o que o Steiner diz, eles entram no nosso corpo a partir dos membros. E quando chega na cabeça, enquanto está entrando, a gente lembra. Quando chega na cabeça, ele esvoaça e a gente perde, né? Quantas vezes isso aconteceu, né? Então, por isso, cuidar muito desse sono, né? De como a gente acorda. Quais são esses sinais que a vida está trazendo para a gente? Eu tenho uma paciente bem jovem, que tem 26 anos, e que a conexão dela com o eu superior dela, com essa conexão superior, ela chama hoje de arroba Deus.
Ela diz que quando ela está com alguma questão que ela não consegue lidar, ela diz: Ai, eu vou ter que mandar um e-mail para arroba Deus, eu vou ter que mandar uma mensagem para arroba Deus e ver se eu consigo alguma luz. Aí, às vezes, ela me manda, ou quando eu vou atender, ela fala: arroba Deus falou comigo. No dia seguinte. Achei É ótimo. ótimo, ótimo. É bem jovem esse lugar, essa expressão. Então, essa fala que ela diz, arroba Deus falou comigo, né? Com algum acontecimento, assim, inspiração que ela tem, é esse eu superior atuando nela, né? Nessa inspiração do dia. Acho que a Julieta está levantando Isso. a A gente pode falar então que o eu inferior é uma mistura do ego, superego e id? Márcia, você. Eu não sei se a gente pode falar que é uma mistura deles, dos três. De novo, ele aqui no final, ele fala o eu superior e o superego ele chama o eu, né, a verdadeira natureza do eu. Acho que o Freud coloca isso como instâncias da mente, eu quero trazer, né? E ele vai falando disso como instâncias da alma, né? Que eu acho que entra num lugar superior. Ele vai falar do eu superior, como a Eliana trouxe, que nos conecta que não nasce junto. O eu inferior nasce junto conosco, no corpo físico, né? Quando a gente nasce. Mas uma parte de nós, que é esse eu superior, ele fica no mundo espiritual, inspirando as nossas ações. Por isso que ele traz aqui, ele fala essas três camadas da personalidade é muito artificial, porque não fala de fato do que acontece na alma. Fala de novo do que acontece na mente. Traz o que eu estou entendendo, eu não conheço a psicologia, né? Mas o que eu entendo é que a id, ego e superego tem um aspecto muito mais materialista e que o Steiner traz essa função mais do espiritual, né? Isso, Pode dizer id, ego e superego, mais ligado às instâncias da personalidade, né? Da mente e da personalidade. O Steiner já traz dessa alma, desse contato com essa alma, né? Com esse eu superior. Você percebe que ele já traz a explicação das emoções, do medo, da ira, da ansiedade, que a psicologia vai explicar de um jeito, e ele está trazendo, olha, essas três emoções aqui a serviço da alma, a serviço do eu superior, do espírito. do espírito. É completamente diferente do que a psicologia traz. E ele fala isso também dessas emoções, que a gente traz isso, né? Exatamente ao nascer, cada um carrega essas emoções por conta. Ele traz o exemplo do Adão e Eva, né? Sim, No capítulo anterior, sim. né? Sim. E daí a gente poderia pensar também, não sei, agora se eu não vou, mas quando a gente estuda os sentidos humanos, o sentido do tato e o sentido vital, quando não são bem trabalhados, não são bem desenvolvidos, o sentido do tato traz o medo, né? Assim como o sentido vital também traz o medo e traz a vergonha. Então, como ele está falando aqui, que nós nascemos, nós carregamos essas emoções, uns mais, outros menos, né? E daí fico pensando que depende também, não só do mundo lá de fora, né? Mas também daquilo, de como a gente foi acolhido nesse mundo. E a gente sabe, né, que quando você tem crise de ansiedade, o tato é um dos aspectos, né? O sentido vital, trabalhando a respiração.
você acalma a ansiedade, você acalma o medo. Então, para mim, me faz essa lógica, essa conexão, sabe? De como a gente percebe o mundo. Ele traz aqui, se a gente olhar no parágrafo de cima, que o id não tem qualquer conexão com o eu, É. Uhum. porque ele está falando do eu e da alma. O id, o ego, o superego, não tem qualquer conexão com esse eu que ele traz. Uhum. Obrigada. Marta? É, eu acho até que a gente poderia, então, quer dizer, isso é uma pergunta, né? Se a gente pode dizer que id, ego e superego é uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma classificação, né? Muito ligada ao esse ser encarnado, né? Que diz respeito a esta encarnação, sendo que o eu não tem a ver com a encarnação, porque nós vamos ter várias, né, encarnações. É isso? Sim, Dá, sim. pode falar dessa maneira? Podemos abordar dessa maneira, sim, né? Que ele está falando de novo, são estruturas da personalidade que ele traz, mas não tem a ver com o eu que vem de encarnação em encarnação e que o eu superior, que conhece todas essas encarnações, inspira o eu inferior que está encarnado nas suas ações. Porque daí a vergonha, o medo, é como a Eliana falou, eles vêm já na nossa bagagem, né? Isso. Se a gente olhar a sinopse, talvez a gente, lendo a sinopse dele, talvez a gente possa, é, que ele traz esse resumo do que é. Na página 82, Marta. Pode ler, então, a Pode. sinopse? Descrevemos mais três forças da alma humana. Elas são três guardiãs e ajudantes do eu inferior em seu caminho, desde o nascimento até a morte. Todos aliados à sua irmã grande e poderosa, a ansiedade, originaram-se no momento da queda. Depois que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento, perceberam sua nudez. Nesse momento de vergonha, a realidade da morte revelou-se para eles e o medo os dominou. A tragédia do nascimento e morte tornou-se verdade. E Deus, em sua misericórdia, lançou um pouco de sua ira sobre os dois pecadores, e desde então foram presenteados com a ira. Quando Adão e Eva deixaram o paraíso, foram acompanhados pelo medo e a vergonha, e a ira caminhou diante deles. E as palavras dos anjos soaram em seus ouvidos. Eu devo chamá-los de volta, aos poucos. Os filhos de Adão e Eva aprenderam a entender que o paraíso será novamente acessível quando suas almas se transformarem. Quando a ira tiver se transformado em amor, a vergonha tiver se tornado esperança, e o medo tiver se metamorfoseado em fé. As imagens aparecem, a alma começa a falar de si, a nomear-se, a descrever seu ser. A alma venera todo o vir a ser do homem. Profundo, hein? Quando o ser humano é permeado só pelas emoções, pelo id, vai pelo superego, quando ele é permeado pelas emoções, o eu não está presente. Esse eu não está presente. Então, essa atuação da vergonha, da ira, do medo, são instrumentos, se a gente pode dizer, para que haja uma evolução na natureza do ser humano. Porque se eu transformo a ira em amor, a vergonha em esperança e o medo
em fé, né? É, ele diz, a alma começa a falar e a descrever o seu ser. Aparece esse eu superior vai aparecendo, né? Cíntia. Agora, depois que a gente leu a sinopse, eu estava pensando que a gente devia agradecer, né, a vergonha e o medo, porque o Ronaldo falou, né, acho que foi no outro encontro, sobre a ira, que a ira é uma coisa divina, né? Sim. Então, aqui mesmo na sinopse, quando ele fala que, né, a ira caminhou diante deles, né? Eu achei tão bonito, assim, Sim. porque é algo que está guiando a gente, né? E o medo, ele aparece, e a vergonha, quando a gente está fora de si, né? Então, eles aparecem para falar, olha, peraí, você está aqui, né? Olha para você de novo. E agora, quando leu aqui acho que esse verso, né, que fala que a vergonha, quando tiver se tornado em esperança, então eu liguei ao fato da vergonha falar desse auto-reconhecimento, né, quando ele mostra pra gente que a gente é um eu, que a gente viveu, né, que a gente nasceu, como o Ronaldo colocou também no outro encontro. Agora, para mim, eu pelo menos peguei Fechou, dessa né? forma, assim. E o medo em fé, né, ou seja, não tem a morte, assim, tem uma fé, né? Ou seja, acreditar em algo que a gente não tem concreto, assim, acreditar em algo, mesmo que isso não seja algo concreto, porque o medo da morte é o medo do desconhecido, né? Achei muito bonito, assim, agora com essa sinopse, acho que encaixou, assim. E tá falando da alma, né? Porque o livro é sobre a alma. Sim. Lá no capítulo anterior, ele fala: corar de vergonha significa ficar face a face com o próprio eu, no capítulo anterior. E que a ira traz a ira divina, né? Nos coloca nessa outra face para que a gente vá para o amor. Muito lindo esse livro, gente. Eliana, quer falar alguma coisa? Não, Não tem, né? eu acho que é isso, né, que a gente traz, todos nós, né, como ele disse, trazemos isso e como nós lidamos com isso aqui na Terra, né? Primeiro a gente está à mercê daqueles que cuidam da gente. Então, se a gente observa as crianças, tem as crianças que são mais medrosas, as mais ansiosas, né? Desde pequenininhas, independente do ambiente que ela vive, e aos pouquinhos isso vai sendo controlado a partir do momento que esse eu vai se desenvolvendo, né? Acho que Bem, vai. damos um passo? Que horas são? 9h10. Podemos dar um Deixa eu fazer passo. uma pergunta, Eliana. Diga. Eu Pode. que você poderia falar um pouquinho mais sobre o eu verdadeiro, né? Já que o eu superior ele sopra, né? Essas instâncias mais sensíveis, mais sutis, suprassensoriais, e o eu verdadeiro, né? Como que a gente acessa esse eu verdadeiro? Como que seria isso? Então, o que eu entendo, né, Lorise? Esse eu verdadeiro a gente acessa com esse caminho de autodesenvolvimento, fazendo todo esse caminho pelo sono, né? Também. Agora, esse eu verdadeiro, a gente encontra com ele no pós-morte, quando a gente está na meia-noite cósmica e a gente encontra com ele, desde que a gente tenha feito esse caminho de uma forma, que a gente possa reconhecê-lo, quero dizer, né? Fazendo toda aquela purificação que você já sabe e tudo mais, a gente chega lá em cima, nesse lugar que é suprassensível, é descrito como além daquilo que é o sensível, é supra. Então, ele está além das estrelas fixas, né? Que é o próprio Cristo. Então, se a gente puder imaginar que a gente tem aqui o nosso eu inferior,
onde nós somos banhados pelo, vamos fazer essa analogia, pelo sol, né? Nós recebemos o sol diariamente. Quando a gente chega lá no mundo, na esfera do sol, a gente entra em contato com o eu superior, com o nosso eu superior, é aquilo que eu entendo. E daí, quando a gente está lá no momento já de voltar para a Terra, aí a gente reconhece realmente o Cristo. A gente tem um encontro com o Cristo e decide voltar para fazer a nossa tarefa kármica. Tem Dessa a ver forma, com o eu divino, né? é o eu divino, e que está dentro de nós, né? Porque nós somos um microcosmo. Então, a gente aqui na Terra, o nosso eu inferior, trabalha a partir das percepções que nós temos aqui. O eu superior nos acompanha de fora, junto com esse eu verdadeiro, né? Porque a gente divide, mas eles não são divididos, né? Então, quanto mais a gente caminha em direção ao nosso autodesenvolvimento, mais acesso a gente tem a esse eu superior e essa centelha divina que vive dentro de nós. Não sei se eu te respondi, mas Sim, sim, clareou bastante. Obrigada, viu? Tem um livro do Steiner que ele vai falar muito disso, né? Do eu, que é O Enigma do Eu Humano. Isso. é Ele vai esse livro. falar dessas três instâncias. Tudo bem. Vamos dar um passo à frente e entrar no capítulo 5, Humor e Temperamento. Humor e temperamento, os humores humanos. As emoções são as companheiras do eu humano. Ficam abrigadas nas profundezas inconscientes da alma, de onde estão prontas a se revelar em momentos de estresse e necessidade. Elas se retiram tão logo for restabelecida suficiente equanimidade e o eu se torne novamente capaz de conduzir a situação. As emoções têm existência fugaz e passageira. Aparecem repentinamente, assumem plena força por poucos momentos e extinguem-se em curto espaço de tempo. Ser tomado por medo ou ira, vergonha ou ansiedade é como sofrer um ataque ou um sequestro. Somos subitamente dominados pelo arrebatamento de uma destas grandes emoções, e toda a nossa existência sucumbe sob suas poderosas investidas. A ansiedade pode durar por longo período de tempo, mas o medo, a vergonha e a ira, em geral, desaparecem muito rapidamente. São como uma tempestade que vai e vem. Além destas grandes emoções, a alma é continuamente permeada por uma série de emoções secundárias. Já descrevemos o estado de irritação e aborrecimento que pode preceder um ataque de raiva. Também podemos experimentar uma condição de medo ou ansiedade por vários dias, ou às vezes podemos ficar irritados ou mal-humorados. As emoções ou sentimentos secundários são os humores da alma. Podem durar por um tempo considerável e colorir a atitude básica da vida diária. Os humores podem surgir repentinamente e, em geral, permanecem por muitas horas ou até mesmo por dias. Uma impressão exterior é capaz de mudar o humor subitamente. Uma bela paisagem, por exemplo, uma peça musical, uma canção ou uma palavra amiga podem ajudar-nos a superar o humor depressivo. Por outro lado, a disposição alegre pode ser transformada em um súbito ataque de melancolia, desencadeado por uma melodia triste ou por um acontecimento trágico no ambiente. Os humores são estados de espírito que vêm e vão muito mais lentamente que as emoções.
São também menos poderosos. São um tipo de sussurro que influencia a alma, uma disposição que confere certo colorido a tudo que fazemos e sofremos, mas que não nos domina como as emoções. Goodenough, não sei se é assim que fala, diz: o humor não é uma emoção, mas um estado de prontidão, entre aspas, colocar-se em direção a algum tipo particular de reação emocional. E McKellar acredita que os humores são estados afetivos, tipicamente de baixa intensidade e de maior duração que as emoções. É de grande importância diferenciar humor de emoção, pois, de outro modo, não seríamos capazes de alcançar a compreensão do humor como estado de espírito. As emoções são explosões súbitas, os humores são duradouros, e a alma está sempre sob a influência de certo humor. A disposição afetiva dá à alma uma tonalidade muito especial e pessoal. A palavra humor deriva do inglês antigo, mod, que significa consciência ou coração. Ela corresponde à palavra alemã Mut, que em seu significado antigo aponta igualmente à palavra coração ou alma. Hoje, a palavra Mut mudou de significado e expressa coragem, enquanto humor em alemão é Stimmung. Essa última palavra pode ajudar-nos a apreender o significado do humor de forma nova. Stimmung deriva do verbo stimmen, e seu significado é similar ao do verbo inglês to tune. É assim que fala, gente? Ótimo. Entoar, mudar o tom, afinar. Mudamos o tom de um instrumento para fazê-lo soar mais alto ou mais baixo. As diferentes cordas são afinadas de tal forma que sua tensão é aumentada ou diminuída. E a própria palavra tune, entoar, deriva da palavra tone, tom. Portanto, o tom é o humor do instrumento. Começamos então a entender que o humor é uma condição da alma comparável à afinação ou ao tom de um instrumento. A alma apresenta-se com humor melhor ou pior, de acordo com a maneira como é afinada. Podemos estar com uma disposição agressiva se estivermos tensos e num tom elevado. Ou podemos estar em um humor depressivo se o tom da alma for monótono, as cordas frouxas e incapazes, ou relutantes, para produzir uma melodia. Portanto, o humor é o estado geral da alma. Ele não é um elemento especial ou uma qualidade nova e singular de sentimento. É muito mais a experiência interior de uma condição que observamos externamente em outra pessoa. Frequentemente, logo percebemos se uma pessoa está de bom ou mau humor. Sentimos porque a alma ressoa ao estado de espírito da outra pessoa. Se estivermos de bom humor e alguém que está mal-humorado se aproxima, logo sentimos a desarmonia e ficamos irritados. Esse distúrbio pode resultar em aborrecimento ou mesmo raiva. Por outro lado, se um amigo bem-humorado nos visita quando estamos de mau humor ou quando não estamos bem, ocorrerá uma desarmonia semelhante. Um amigo pode mudar nosso estado de espírito se tentar dispersar as nuvens escuras que estão ao nosso redor. Mas ele também pode conseguir o contrário e nos levar ao desespero profundo e duradouro. Esses poucos exemplos são experiências cotidianas que nos revelam o caráter transitório dos humores e a grande influência que o estado de espírito de outras pessoas tem sobre nossa própria afinação.
Respondemos continuamente a essa influência sutil. Por outro lado, nosso próprio humor também influencia as pessoas ao redor. Ondas de bom e mau humor permeiam a existência diária. Todos nós lembramos de situações em que uma festa foi marcada pela jovialidade e os presentes sentiram-se alegres e eufóricos. Podemos também relembrar eventos ou congressos em que a audiência era especialmente desagradável e em que uma única palavra ocasionou uma explosão de mau humor ou de agressividade. Reconhecemos que o humor não é apenas uma experiência pessoal confinada aos limites da própria alma. É um estado geral de relacionamentos interpessoais e, como tal, assume grande peso tanto na vida familiar como na comunidade em geral. Num dia irritante, uma família pode entrar em profundo desespero e a tensão toma conta de seus membros. No dia seguinte, no entanto, as coisas podem ter mudado e o sol volta a brilhar. O pai mal-humorado pode destruir uma atmosfera animada e reconquistá-la novamente após uma boa refeição. O pêndulo da vida oscila, como luz e escuridão. É um erro fatal se imaginar que alegria ou tristeza fazem parte do espectro do humor. Não é o caso. O bom humor pode induzir a alegria e o mau humor pode causar tristeza. O humor em si é apenas a condição sob a qual essas duas qualidades da alma se manifestam. Devemos também distinguir claramente entre humor e temperamento. Ser melancólico ou fleumático, colérico ou sanguíneo é diferente de estar num determinado humor. O temperamento é uma disposição inata que a pessoa carrega por toda a vida. Podemos definir o temperamento como a disposição de humor de um indivíduo. É a sensibilidade e a excitabilidade de uma pessoa frente ao mundo. O temperamento é inato e dificilmente modificável. Podemos aprender a controlá-lo, mas basicamente ele permanece conosco durante toda a vida. Assim, temos de distinguir entre três formas diferentes de qualidades da consciência, que apresentam profunda relação entre si: as emoções fortes e rápidas, os humores que mudam lentamente e os temperamentos permanentes. Os três têm características especiais e peculiaridades, e devemos tentar descrever tanto suas diferenças como suas semelhanças. Tudo bem, temos alguns minutos para comentar sobre essa leitura. Diga assim. É, rapidinho. Eu achei genial a forma como ele colocou é, a modulação do humor, né? Comparando com a afinação. Sim. Porque uma pessoa, por exemplo, quando ela está de bom humor e ela tem esse caráter, geralmente, de sustentar um eu bem, se uma pessoa que não se deixa afetar muito, geralmente ela vai elevar o bom humor de quem chega, né? Quando a pessoa está de mau humor, ela está nesse. Eu vi assim, né? Entendi assim. Ela está meio que desafinada. E é quase uma coisa física, né? E aí ela procura instintivamente essa afinação de outro, já que ela não consegue ter em si mesma. Então, às vezes fica aquelas pessoas que precisam de outro para melhorar, né? Ou de uma música, ou de uma obra de arte. Ela precisa estar sempre em busca disso, né? Para poder se afinar. E eu vejo também assim, eu percebi quando as pessoas cantam, né? Pessoas que eu vejo que elas têm essa característica de não se contaminar, nem tanto estou falando agora de bom ou mau humor, mas de não se contaminar tanto com o humor dos outros, com as emoções, elas têm tendência a ter uma voz que se sustenta, uma clareza quando canta, sabe? E aquelas quando
não, a pessoa fala, né, eu não sei cantar, ou às vezes ela vai e ela não está num dia bom, eu percebo assim, aquela voz que não está se sustentando, ela não consegue entrar no ritmo, a música está claramente num ritmo e a pessoa está em outro. Então, quando ele falou dessa coisa da afinação, do tom, né, eu acho que dá para a gente pensar em várias coisas, né? Dá para a gente pensar o que, que quer dizer, né, sintonia, né? A sintonia, a afinação. Uma coisa que soa bem, que é agradável, uma que não é, né? Que isso quer dizer, né? Falando da gente, né? Achei isso muito bom, assim. Meio estranho explicar, mas Sim. Quando se afina um violão, usa-se, eu não sei quem é que toca violão aqui, mas quando se afina um violão, usa-se um instrumento pequenininho assim que chama diapasão. E para afinar o violão, o violão tem que estar no mesmo tom, né, a corda, aquela nota do mesmo tom que o diapasão. E aí afina, que é o que ele vai falando desse humor. As emoções como algo do eu e o humor como um estado da alma. E o estado da alma é mais interno e que pode ser alterado com algo do externo. Um amigo que vem com a música, como você falou, com o cantar, com algo do externo que eu posso alterar esse estado da alma. Já o temperamento eu não altero, né? Eu educo, como diz. Quer falar, Eli? Não, acho que você falou aí tudo. Temperamento, ele vem, ele é algo intrínseco, né? Ele fica nessa relação entre o corpo físico e o corpo etérico, portanto, ele é extremamente visceral. E o humor é isso que é, como a Márcia falou, é o que ele é modulado, vamos dizer assim, né? No nosso dia a dia. Bem, A gente pode dizer que, não sei, né? Agora é uma brincadeira, que os melancólicos têm uma tendência a ser mais mal-humorado, né? Sanguíneo tem uma tendência a ser mais bem-humorado, talvez. Acho que vai por aí. a gente vai entrar nesse lugar aí dos temperamentos no próximo encontro. Mas ele resume bem aqui as emoções forte e rápida, ou seja, está nesse lugar do eu, os humores que mudam, mas mudam de forma mais lenta, e o temperamento que é mais permanente. Tudo isso são instrumentos para ir afinando o eu, o ser humano, né? Eles são. E aí, quando a gente, pelo menos eu tenho essa percepção, quando a gente olha para isso desse ponto de vista, o quanto é rico esse se tornar humano, que a gente vai tendo muitos instrumentos para isso, né? Para se tornar humano, que a gente recebe muitos instrumentos para sair dessa vida melhor do que a gente entrou, na verdade, né? Marta. A A Andrea Andrea levantou a mão Ah, antes. Andréia, desculpa, eu não vi. Imagina, não tem problema. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, eu acho que ele usou uma palavra muito boa para ajudar a definir a questão do humor, né? Ele fala estado de humor. E o Uhum. estado é um estar, que não é permanente, né? É Isso. diferente do temperamento, que é um ser, o verbo de você, do verbo ser mesmo. Então, eu fiquei pensando nisso, eu fico lembrando sempre que, logo que os meus filhos eram menorzinhos assim, uma coisa que eu reparei muito que o meu estado de humor era que comandava a casa, geralmente, né? Como a gente, como mãe, a gente afeta tanto
como a casa vai funcionar diariamente, de acordo com aquilo de acordo com o nosso humor. Então, eles eram pequenos, eu comecei a perceber isso. E foi uma coisa que foi me ajudando no dia a dia a lidar com eles. Como era muito visível, assim, como o meu estado de humor afetava todo o funcionamento da rotina. Só um exemplo mesmo aí para trazer. Sim, obrigada pelo seu exemplo, é isso mesmo. E quando as crianças vão para um consultório psicológico aos 3 anos de idade, que muitas estão chegando nessa idade para, né, resolver as questões, a gente tem que olhar para isso mesmo, como é o adulto em volta dessa criança. O que que ele faz? O que está acontecendo que a Uhum. criança está refletindo? Então, você trouxe um pouco isso. O humor da mãe influencia, a emoção da mãe influencia, não só da mãe, né, dos adultos em volta. Uhum. Uhum. Marta? Ó, pelo horário, talvez o que eu vou falar fique para o próximo encontro, porque na realidade é uma dúvida que me surgiu, porque logo no começo ele fala que as emoções são as companheiras do eu humano, né? A primeira frase. Aí, a primeira frase do segundo parágrafo é: as emoções têm existência fugaz e passageira. E aí eu achei que isso é contraditório. E aí eu gostaria de uma explicação, né? Mas eu acho que vai ficar para a próxima, né? Ficar para a próxima, Marta. Mas já podemos dizer, eu não fico permanentemente com raiva, eu não fico permanentemente com determinada emoção. Ela não está, ela é passageira nesse sentido. Quando eu olho, já o temperamento, a melancolia, por exemplo, está dentro de mim ali. O humor, ele pode ser mudado. As emoções também são mais fugazes, elas aparecem diante de algumas questões da vida. Mas a gente pode explorar mais, guarda essa pergunta e a gente pode explorar mais. Se você tiver que acrescentar, Eliana, alguma coisa, quiser acrescentar. Eu acho que é isso. A emoção, ela é intensa, mas ela acaba. Você explode, por exemplo, e ela vai acabar, né? Como a Márcia está dizendo. Por isso ela é fugaz, mas ela é intensa, né? Tem uma força de eu aí. O temperamento, ele tá num nível, o eu não nasceu ainda, lembra? O temperamento o eu não nasceu. Então também tem essa diferença. Mas acho que o Obrigada. Ronaldo, da próxima vez. Muito bem. Um bom sábado para vocês. Obrigada pelo encontro e até o próximo Obrigada. sábado. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente. Obrigada, Eliana, pela visita. Foi muito bom estar com você aqui.